Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco e Manuel Filomeno Miranda. No quarto capítulo, os desafios prosseguem. Nós vamos para a parte 3, né? Nós dividimos o texto por ele ser grande. Até a parte 2, o que constava é que a preocupação da espiritualidade em relação a alguns centros, né? Algumas sociedades espíritas, devido ao mau comportamento dos dirigentes e frequentadores e trabalhadores da casa espírita, as coisas acabam se tornando mais fáceis para a ação do plano espiritual inferior. E aí, Bezerra de Menezes e outros vão para uma sociedade espírita, onde esse ataque está acontecendo esse ataque da esfera inferior aos trabalhadores da casa, até porque nessa casa tem o senhor Eduardo, que seduziu uma moça que estava chegando ao espiritismo, chamada Iracema. Ele, sendo casado, ele não poderia jamais ter feito isso. E aí, com medo de um escândalo, tudo ele renegava o filho e culpava a moça. E a moça, que procurou a casa por desespero, acabou ficando ainda mais desesperada e desequilibrada diante da situação. Vamos dar continuidade, então, para ver como é que vai ficar essa história aí. Há uma solução muito fácil, que é o aborto, porquanto ainda há muito tempo, já que a gravidez deve ser recente. Como se atreve o amigo em pensar no hediondo crime, no aborto perverso? Essa criança deverá nascer, a fim de ser educada nos princípios cristãos, e não para dar curso ao objetivo para o qual está sendo preparada para o renascimento. O amigo não ignora a nuvem de testemunhas a que se referia o apóstolo Paulo, que a todos acompanha, exceto se a sua crença é apenas um adorno intelectual e um mecanismo de exibicionismo cultural, distante do comportamento saudável que confirma a excelência da crença. A vida é patrimônio de Deus e somente Ele pode decidir a respeito da sua manifestação ou interrupção. Qualquer tentativa para o abortamento da existência em recomeço, a fim de ocultar as consequências da insensatez, é a atitude que mais lhe agrava a existência. Ou seja, é o crime mais hediondo que tem é o aborto. Para futuros sofrimentos que devem ser evitados desde esse momento. Ninguém consegue dissimular ou ocultar a verdade para sempre, por mais habilidade que disponha. O momento chega em que a própria consciência, que permanece obnubilada, liberta-se das injunções impeditivas e apresenta-se em forma de culpa tormentosa, que leva o paciente a suplicar o retorno ao corpo físico sob deformações genéticas e transtornos mentais, em tentativa de esquecimento e reparação da hediondez perpetrada. Mas o que será de mim? Interrogou o angustiado em desespero. Com a mesma energia, embora com suavidade, o mentor respondeu: o irmão não desconhece que cada qual colhe onde o que semeia? Até então, você vem burlando a confiança dos familiares, dos companheiros e auto-hipnotizado pela prática do prazer doentio. Tem se deixado arrastar pela luxúria. Esses desmandos contribuíram para a sintonia da sua mente com espíritos inditosos que tramam terríveis lutas contra o bem no mundo. Sabedor do objetivo da terceira revelação, que é o de desvelar o Evangelho de Jesus perfeitamente atualizado para uma sociedade aturdida que tem necessidade de diretriz e de equilíbrio, não se tem mantido à altura da responsabilidade que lhe pesa pelos seus ombros ao dirigir uma instituição de alto porte espiritual como é a em que se encontra. Diante da ocorrência que deve prosseguir, deverá assumir a paternidade e orientar o ser inditoso com carinho, com ele resgatando velhos débitos referentes a comportamentos igualmente inditosos do passado, que ora repete com desfaçatez. Certamente ocorrerá um escândalo, muito ao gosto dos desvarios atuais. Mas lembrando-se da recomendação de Jesus à mulher surpreendida em adultério, quando lhe propôs que a partir daquele momento não voltasse a comprometer-se mais. Isso irá abalar a convicção de muitos frequentadores e criar intermitos embaraços entre os demais diretores da casa. Minha mulher e filhos, que já vivem aflitos, ficarão profundamente marcados pelo desgosto do pai leviano, sem dúvida. Mas a verdade que sempre triunfa será o aval da sua recuperação. Não será o fato de todos ignorarem o seu comportamento que você se torna um homem de bem.
Como afirmam os familiares, dão-se conta dos seus tormentos e sofrem com isso, embora mantenham um respeito que o amigo já não merece. O conhecimento espírita é libertador e não se submete a vexames de tal monta, tendo em vista proteger o indivíduo em prejuízo da sociedade. Você tem convivido com os desencarnados, conhece-lhes a existência post-mortem e sabe que o intercâmbio entre as duas esferas da vida é frequente, normal e vigoroso. Não se poderia permitir a conduta dupla, a do homem de boa aparência na instituição, que vem maculando os deslastes praticados, e o do escravo do sexo em desalinho. A disciplina, em todos os sentidos, é a melhor diretriz para uma vida saudável, especialmente no que diz respeito à conduta moral. O prazer que aparentemente proporciona alegria é ópio, cujo efeito logo passa, exigindo dose sempre mais vigorosa depois. Nesse momento, vimos o irmão Ovídio acercar-se do enfermo moral e começar a aplicar-lhe passes. Enquanto ele, tomado de verdadeira fúria, num surto inesperado, passou a debater-se e a gritar, a conscientizar-se da dimensão do equívoco que se permitia. A aplicação das boas energias dirigidas acalmou-o pouco a pouco, até que, vencido pelos fluidos saudáveis, adormeceu e foi removido. A jovem Iracema acompanhava os diálogos com expressão de angústia e medo, embora tivesse amparada pelo irmão Germano Passos, que a sustentava com vigorosos pensamentos de amor e compaixão. Logo após, Dr. Bezerra cercou-lhe e elucidou. Confie em Deus, minha filha. O filhinho deverá renascer através do seu corpo. Não tema as consequências das atitudes insanas que se permitiu. Você não poderá justificar-se ignorância em torno do estado civil do seu amigo Eduardo. Sabia-o, pai de família, e facultou-se a dominar pela sedução que foi envolvida. E ele me aceitará após esses acontecimentos? Indagou em lágrimas. O futuro. Respondeu gentil, somente Deus o conhece. Não cabendo desvaneios nesse momento. O que é certo e inegável é que o ser que se encontra em processo de reencarnação merece todo o nosso carinho e o seu desvelo de mãe, embora sua inexperiência nesse momento. Desde que você permitiu-se a leviandade comportamental, cabe-lhe arcar com as consequências advindas, quer o genitor assuma ou não a paternidade. Invariavelmente, a mulher possuidora de sentimentos elevados e mais sensível ao sacrifício assume as responsabilidades do lar, mesmo quando destroçado desde o início. Deus não lhe faltará, com os socorros próprios, a educação e orientação do filhinho que recomeça a experiência evolutiva, sob a coerção de forças antagônicas. De um lado, o compromisso com o grupo que espera dele ações cruéis, e de nós outros que trabalharemos a fim de que encontre o caminho do bem. Enunciada uma prece comovedora pelo venerando mentor, a atividade foi encerrada e encaminhamos os participantes para os núcleos dos próprios interesses emocionais. Ou seja, não é fácil, né? Entre o conhecimento teórico e a prática. Nós somos falíveis, erramos o tempo todo, escorregamos no quiabo o tempo todo. Nosso pensamento, às vezes, parece ser incontrolável. Parece que a gente não consegue manter o pensamento unificado, aquele pensamento. Faço uma leitura edificante, ocorre uma palavra, uma fala de alguém muito querido que não seja adequada àquilo que eu estou esperando, pronto, vem o melindre. Acabou todas aquelas palavras edificantes, aquele estudo maravilhoso, aquele lado zen, equilibrado, né? Nós deixamos nos levar por nada. Nós somos tentados o tempo todo e muitas vezes somos reprovados. O comportamento do dirigente da casa espírita, o Eduardo, que é leviano, que ele é voltado para o sexo, né? Ele tem a família dele, ele tem a conduta dele como um dirigente espírita, ele é muito bem respeitado, porém ele é leviano. Ele é promíscuo, ele gosta de sexo exacerbado. Ele vai sanar essa coisa sexual, esse sentimento sexual, esse instinto sexual, não é com a esposa dele, como deveria. Deveria ser conversado entre quatro paredes, ele e a esposa, e resolver essa situação. Mas não, ele é insaciável, ele quer pegar fora. E pegou uma moça que estava carente, uma pessoa que acabou se entregando pelo jeito carinhoso, acolhedor dele, pela carência dela, ela se entregou. Mas ela sabia que ele era casado, ela sabia que ele tinha família. Então, ela também não foi toda de ingênua, ela também se deixou levar. Os pensamentos aí, tanto de um como do outro, poderiam ter dado volta atrás. Falar, não, eu sou casado, eu não vou me envolver. Não, ele é casado, eu não posso me envolver. Mas não, se deixaram levar pela tal da carne.
Aí fala, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, foi o teu pensamento, foi o teu espírito que determinou a sua carne ser fraca. Então, se nós escolhermos errado, o fruto vai dar errado. O que cabe a nós? Acabar com o fruto? Não. Saber fazer desse limão uma limonada é o correto. Então, o crime mais bárbaro que existe é o aborto. Não tem outra conversa. Ah, mas hoje está sendo debatido na Câmara Legislativa, o Judiciário determina que se a criança, ou se a mãe, ou se quer, ou se não quer, vai abortar. Quem são esses legisladores? Quem são esse poder judiciário que nós temos no nosso país que quer passar por cima de Deus, da criação, do Criador, quer ser Deus, quer tomar conta daquilo que só cabe a Deus? Eu fui convencida de que a pessoa só morre no dia que tem que morrer com a morte do meu marido. Eu só consegui entender isso com a morte dele. Porque até então eu pensava naquilo, né? Por que pessoas boas morrem e pessoas ruins ficam vivas? Deus é injusto. Eu ainda tinha esse pensamento até meu marido morrer, que era uma pessoa boa. Só que cada um tem o seu dia, a sua hora, o seu momento de resgatar, o seu momento de liquidar suas dívidas, o seu momento de retornar à pátria espiritual. Veio aqui em casa para me entregar um documento uma semana depois da morte do meu marido, que tomou uma bala e acertou direto a aorta dele. A bala ficou alojada na coluna. Se meu marido sobrevivesse, ele ia ficar numa cadeira de roda. Para quem era um cara esportivo, um cara que gostava de jogar capoeira, um cara que gostava de dançar, um cara alegre, ficar numa cadeira de roda, para ele ia ser a morte aos poucos, para ele ia ser terrível. Ele não ia aguentar. Ele não aguentaria. Então Deus, uma bala, já está no momento, já acertou o que ele tinha que acertar, mesmo que ele tenha um filho, a Patrícia é forte, a Patrícia aguenta, fica com o filho, mas ele está na hora de ser recolhido. De início eu não conseguia entender isso. O Marginal matou meu marido, eu tinha revolta a princípio, né, inclusive contra Deus, porque eu ficava, poxa, não é normal um negócio desse, eu lutei tanto para ficar com meu marido, para ter uma vida com ele, para ter uma família com ele, agora o senhor me leva a ele. Mas a princípio, desde o nosso namoro, que já tinha dito que em algum momento o caminho dele ia ser um, o meu ia ser outro, a gente só não quis acreditar. A espiritualidade passa pra gente alguns recadinhos, pra gente ficar com a orelha em pé, mas a gente não quer dar ouvido. A gente acha que vai poder mudar o curso das coisas. Quando Deus bate o martelo, não adianta você querer mudar curso, coisa nenhuma. É a vontade dele e acabou. E depois de uma semana que meu marido morreu, veio aqui um policial entregar uma documentação da polícia militar para mim. Quando esse policial veio, ele falou, cara, seu marido é muito azarado. Eu tenho bala aqui, 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 aqui. Ele começou a apontar pro corpo inteiro. Tava cheio de bala no corpo do cara. Ele falou, e eu tô aqui vivo. Eu falei, porque não era a sua hora. Deus mandou você aqui para dizer para mim que quando é a nossa hora, pode ser uma bala, a gente vai embora. Você pode ter 20 balas no corpo, mas não era a tua hora. Não é a hora que Deus quer que você vá embora. Então, a vida e a morte, eu tive prova, eu vi, ninguém me contou, que é dessa forma. Quando Deus quer, acontece. Quando Deus não quer, não adianta. Então, o aborto, por exemplo, você vai lá e quer dar uma de Deus. Você quer matar aquilo que está no teu ventre. Tem mulher que tenta o aborto várias vezes e não consegue, porque aquela criança tem que nascer. Tem outros que Deus permite. Aí você vai falar assim, então por que Deus permite o aborto? Já que é ele que bate o martelo. Porque talvez aquela criança precisava passar por aquela dor. É um espírito que numa outra vida também cometeu o aborto, então ele tem que sentir na pele o que ele já fez. Às vezes a mãe precisa sentir aquela dor na consciência para que ela se transforme moralmente. Então tem uns porquês que só Deus sabe. Mas quem vai determinar de fato se aquela criança vai ser abortada ou não é Deus. Mas o ser humano tem a ideia de que ele pode ser Deus, de que ele tem o poder de decidir sobre a vida de alguém. Uma vez brigando não porque eu não discutia com a minha mãe, mas tentando colocar para ela o que eu queria e ela não desejava, ela falou para mim assim, eu te dei a vida, eu tenho o direito de tirar a sua vida. Eu assustei com a fala da minha mãe, porque ela me ameaçou, ela falou que ia me matar. Aquilo na hora eu guardei por um bom tempo, com dor. Hoje eu falo a título de exemplo, não dói mais, mas doeu por muito tempo. Eu tinha medo da minha mãe. Nossa, ela quer me matar. Mas aí veio o perdão, eu pensando assim, ela podia ter me matado no ventre, mas ela não me matou, ela me deu o direito à vida.
Eu estou aqui porque minha mãe deixou eu viver. Então ela só falou da boca para fora. E vamos pensar dessa forma que dói menos. E aí foi onde eu relevei, perdoei e passou. Hoje eu falo, não falo com dor. Falo a título de exemplo. Quem era minha mãe para pensar que podia ou não me matar? Ela podia tentar. Se fosse da vontade de Deus, eu ia morrer. Se não fosse da vontade dele, eu não ia morrer. Eu estou aqui porque ele quer que eu esteja aqui. Olha a outra prova aí. Segundo a medicina, os dados estatísticos, poliomielite mata em 5 anos. Eu não estou aqui me gabando, mas eu estou há 8. Eu ainda não fui para uma cadeira de roda, como diz que vai. Eu ainda não estou debilitada, precisando que alguém me dê alguma coisa na mão, como diz que acontece. Pode ser que daqui a 1 hora, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês aconteça, mas ainda não aconteceu. Eu estou fora da estatística. A estatística é 5 anos. Eu já estou há 8. Em março vai ser 9 anos. Se eu chegar até lá. Não vou ficar contando muita vantagem, né? Mas se eu chegar até lá, são 9 anos em março. Eu não vivo mais naquela expectativa, eu vou morrer. Porque quando vem a notícia, você fala, putz, já chegou a hora, né? Eu vivo na expectativa de que Deus está me dando hora extra. E vamos levar na alegria, vamos levar no bom humor. Lógico, vai ter momentos tristes, vai ter momentos que você quer fazer as coisas e você não consegue, você tem um pouco de limite, não é mais a mesma coisa como era antes. Mas se você for ver, todo mundo vai chegando depois dos 50, já vai diminuindo o passo mesmo. Então eu não estou fora desse quadro de diminuir passo. A gente vai diminuindo mesmo, faz parte. O corpo vai ficando cansado. Mesmo quem não tem comorbidade. Então só pertence a Deus o martelo. É ele que vai falar, agora chegou a hora da Patrícia. Tchau. Vai pro plano espiritual, filho. E então essa questão da pessoa achar que é Deus, que ela pode matar, ainda mais com a bagagem que esse cara tem, é um dirigente de casa espírita. Para ser dirigente, ele tem que ter estudo. Não é qualquer um, qualquer Zé Ruela que passa lá na rua, você pega, vem cá, você quer ser dirigente da casa espírita? Não. Eles são muito mais assediados do que um cara que vai lá para ser assistido. Eu vou lá para assistir uma palestra, para tomar um passe, eu tenho menos assédio do que um cara da casa espírita. Um trabalhador, um dirigente. Porque eu só estou indo lá com os meus inimigos. Aqueles que não gostam de mim. Eu vou lá para tratar esses seres que andam comigo. De uma outra vida ou dessa, mas coisa pessoal. O dirigente de uma casa espírita, ele lida com o problema pessoal dele, com os inimigos do passado dele, com os do presente e ainda com o inimigo de cada assistido. Porque aquele que está andando comigo não gosta do dirigente da casa espírita. Porque o cara está tentando me ajudar. O cara está tentando se livrar desse inimigo que está comigo. Então eles são atacados não só pelos que eles têm, como pelos que eles nem conhecem. Eu estou dizendo para vocês, numa ocorrência que a gente teve num trabalho mediúnico, o espírito virou para o dirigente do meu trabalho e falou assim, eu vou te perseguir daqui por diante. Se você não for nada disso que você está falando para eu ser, eu vou começar a andar atrás de você. Eu vou acabar com esse grupo mediúnico aqui. Eu não vou dar sossego para vocês. Porque a gente estava tratando ele em relação a um assistido. Ele ficou tão revoltado que ele falou, daqui por diante agora o negócio é comigo e vocês. Não é mais com ele, eu vou sair dele. Mas eu vou ficar de olho em vocês. Falei, caraca. E eu lá quietinha no meu canto, morrendo de medo. Falei, o que eu tenho a ver com isso, senhor? Falei, daqui por diante eu vou ter que ser santa para esse cara não andar comigo. E é o que acontece. Eles vão vasculhar a sua vida. Se você não tiver moral, como é que você pode ajudar uma pessoa falando, não beba se você bebe? Não seja promíscuo e você é. Não traia sua esposa, seu esposo e você trai. Então, quando acaba a moral de um cara desse, ele vai ser perseguido mesmo. E olha a moral dele, como ele está mostrando que não tem moral nenhuma. Porque o resultado de tudo isso aqui, ele quer que acabe num aborto. Para ele está resolvido o problema. Ele causou um problema e que está aumentando o problema. E para ele está tudo certo. Depois que a mulher abortar, ele descarta ela, continua com a vida fútil que ele tem com a família dele e está tudo certo. Como se nada tivesse acontecido. Como que é a consciência num cara desse? Você acha que Deus vai deixar passar batido mesmo? É lógico que ele só vai agregando o quê? Mais inimigo. Opa, vamos deitar e rolar, que esse daí não tem moral nenhuma. Então, até aqui, a espiritualidade está trabalhando com os dois, tentando ajeitar a vida dos dois, para aceitar esse filho que está para chegar.
Então, nós fazemos de tudo para andar na linha. Nós fazemos de tudo para andar de acordo com a vontade de Cristo. Mas quando a gente desliza no pensamento, pode ser um deslize só. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Porque se for um deslizinho de nada, tudo aquilo que a gente fez de certo cai por terra. Porque aquele deslizinho de nada, às vezes, é o fundo do poço e a gente não percebe. Então, orai, vigiai, a prática da caridade, andar de acordo com Cristo, mentalizar as coisas boas, sair fora daquilo que é vício, sair fora daquilo que é promiscuidade, porque é a nossa perdição. Você está numa roda de amigo, o amigo começou a falar muita besteira, começou a falar muito de mulher pelada, mostrar... Homem tem muito disso, né? Você abre o celular de homem, geralmente tá tudo podre ali. Grande parte dos homens, não tô falando todos não. É um tal de mandar mulher pelada, mandar vídeo, mandar piadinha com bunda, com peito. E o respeito com a sua esposa, como é que fica? Ah, mas é só uma piada. Ah, é só um vídeo. Mas o seu pensamento tá atrelado àquilo ali. A sua cabeça, o seu íntimo tá atrelado àquilo ali. E é justamente por aqui que eles pegam a gente. Eles não pegam a gente pelo fora, o que a gente fala, só o que a gente externa. Eles pegam aqui. Nós estamos presos numa gaiola chamada corpo. Eles enxergam além dessa gaiola. Eles enxergam tudo que se passa dentro da gente. Eu posso me pintar de maravilhosa aqui na frente. Sou a pessoa mais santa do mundo. Sou a pessoa mais paciente do mundo. Mas só me conhece bem quem me vê no dia a dia. Vai ver que eu não sou paciente coisa nenhuma. Que para me tirar do sério basta uma conversa mal feita. E a espiritualidade vai saber por que eu sou impaciente. Eles vão saber mais ainda do que os outros estão vendo. Eles vão ver os defeitos, inclusive, de outras vidas. Como é que eu fui numa outra vida? Talvez o meu discurso de hoje não tenha nada a ver com o que eu fui lá atrás. Eles vão ficar me comparando o tempo todo. Ah, engraçadinho. Agora você fala que não é para beber, mas você encheu o caneco lá atrás, né? Até eles entenderem que eu parei de encher o caneco de verdade, eles ainda acham que eu sou aquilo. Então, para a gente se ligar com um plano inferior, gente, não precisa de muito não. Esquece essa história de, eu para ter um obsessor comigo, eu tenho que buscar isso na encruzilhada, eu tenho que ser uma pessoa que mata, que rouba, eu tenho que ser um cara violento. Não, nas pequenas atitudes, nos pequenos pensamentos. Cansei de ter namorado, de falar assim, vamos namorar no motel, vamos tirar um pouco a rotina, vamos para um lugar diferente. Chegava no motel, desligava a televisão. O cara falava assim, mas vamos ver o negócio aí e tal, como é que funciona? Eu falei, não, porque enquanto você estiver olhando para aquele casal que está lá transando, lá na promiscuidade, você está se ligando com eles, não é comigo. Você não vai estar transando comigo, você está transando com aquele casal ali. Eles estão te induzindo a pensar, a agir como eles, e não com esse corpo que você está tendo aqui na tua frente. Então, não. Eu aceitei um lugar diferente, mas não aceitei que você pensasse em coisas diferentes. O seu pensamento, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto, o seu desejo tem que estar voltado para mim, porque sou eu que vou trocar energia com você. Agora, se você trocar energia com aquele casal que está ali na câmera, mas é só um vídeo. Não, você está ligado com aquilo ali. Se você desfocar de mim, aí sim, a energia do local, que já não é das melhores, o motel não é um lugar muito bom. A energia do local, os obsessores que estão ali vão falar, ela tá sozinha mesmo, então vamos aproveitar e pegar esse trouxa. E acaba gerando conflito entre o casal. E é isso que eles gostam, eles vivem de conflito, eles gostam disso. Eles se comprazem com bagunça. Eles não querem a vida de ninguém organizado. Às vezes tem ali um cara que não é nem inimigo seu, um ser que tá ali dentro daquele motel ali só para sugar energia. Mas ele gostou tanto da euforia do cara por causa de um vídeo que ele fala, agora eu vou acompanhar esse cara e vamos ficar mandando ele assistir vídeo quando ele não estiver perto da mulher dele, que aí enquanto ele tá lá se masturbando, eu tô aqui ganhando energia. Olha como esse negócio é grave. É muito grave. Então, se você quer alguma coisa, que seja com a sua esposa, que seja com o seu marido. Não tá bom? Senta, conversa, vamos melhorar, vamos arrumar, vamos fazer coisa diferente. Mas nós dois, em comum acordo. É energia que troca entre o casal. Não vai ter obsessor. Mas se você der o pulo para fora do casamento, nem que seja num pensamentozinho. Eu vi aquela mulher ali, nossa, que gostosa. Pronto. Você tá acompanhado, meu filho. É assim que funciona. E a maioria dos homens e mulheres não se atentam a isso.
Eu tava conversando com um amigo agora há pouco, ele falou, a onda agora é academia. Todo mundo quer ter bunda, peito, né, peitoral, não sei o que, todo mundo quer mostrar o corpo. Eu falei, gente, bons tempos em que as pessoas queriam mostrar o seu caráter, conquistar pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação ao outro. Esse tempo eu acho que não volta mais, eu não sei o que acontece com as pessoas, estão frívolas, estão banais. Que adianta ter um corpo, né? Minha avó falava esse ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Que adianta? A máscara cai com o tempo, você embola o meio de campo da vida do outro, você se embola todo, vira um emaranhado de problema, até se desfazer do casal. Cada um vai para um lado, é prejuízo material, é prejuízo moral, é prejuízo emocional, é prejuízo espiritual. Então não, se envolvam com pessoas que vocês amem, que vocês cultuem a presença dessa pessoa, que ficar longe faz falta. Eu tive uma pessoa que falava para mim, você só quer ficar perto o tempo todo, você não cansa disso não? Opa, tá errado. Você não quer que eu fique perto, então você não sente falta. Se não sente falta, você não gosta. Porque quem gosta quer estar perto. Eu tenho um serzinho aqui, não sei se dá pra ver aí. Olha lá. Esse serzinho é colado o tempo todo comigo. Tá acordado, tá dormindo, tá comendo. É colado o tempo todo. Eu mal olho na cara dele, eu passo o dia inteiro fazendo minhas coisas, ele só tá aqui, ele só quer ficar perto. Ele não quer mais nada. Ele não me pede mais nada. Ele só quer ficar perto. Se eu for para qualquer cômodo da casa e demorar um pouco, ele vai atrás de mim para ver se tá tudo bem. Por que eu tô demorando para ficar perto? Não é que a gente vai ser um ser animal irracional. Mas dentro dessa irracionalidade existe uma coisa chamada que nós ainda não aprendemos a ser e ter amor. Quando a gente começar a agir como eles nos ensinam, o amor verdadeiro, que é aquele amor que doa sem querer nada em troca, a única coisa que você quer em troca é a presença. É um carinho de vez em quando na cabeça. É você sentir a presença de quem você ama. Quando você aprender isso, tudo que passar em volta, pode passar a mulher mais linda do mundo, mais perfeita do mundo, e o cara casado, ele não vai nem olhar. Às vezes as pessoas falam, você viu tal coisa? Eu falo, não vi. Ah, mas você é solteira, você pode ver. Eu não vi, não me interessa. Eu não tô procurando isso. Aí eu brinco, às vezes, no Facebook, eu coloco lá um cara com peitoral lá, falo, uia! Aí é brincando, zoando com meus amigos, porque eu sei que vai entrar um lá e vai falar, você tá encalhada, para com isso, você tá velha para essas coisas. Então eles brincam e eu caio na brincadeira e na risada. Mas sério, eu achar que um homem musculoso é isso que eu quero? Não é isso que eu busco, não. Eu busco inteligência, mas inteligência deve ter em Marte. Brincadeiras à parte. Então, assim, a gente busca aquilo que é afim. Se uma mulher dessa se entregou a um cara sabendo que ele era casado, é a afinidade que ela tem com ele. Ela também é promíscua. O último que eu namorei, ele tinha o casamento dele com a esposa, a mulher com quem ele se envolveu fora do casamento tinha o esposo, antes de eu conhecer ele, bem antes, né? Porque se eu soubesse toda essa história desde o começo, eu não teria me envolvido. Mas vamos lá, não sabia tudo. Ele traía a mulher dele com essa outra mulher, que também tinha um marido, que traiu o marido para ficar com ele. A mulher dele ia para o interior, ele ficava com a amante. Enquanto os dois eram amantes, tinham seus casamentos, se amavam, queriam estar junto o tempo todo. Quando ele separou da mulher para ficar com ela não queria separar do marido para ficar com ele. Quando ela separou do marido para ficar com ele, ela não podia assumir ele perante a família dela, porque a família dela não ia aceitar outro homem que não fosse o marido dela. No fundo, eu entendi o seguinte: ele não queria assumir casamento, ele queria um juntamento. Ela não queria nem juntamento nem casamento, ela queria o amante. Então ela não cobrava nada dele, ela não exigia nada dele, porque ela não queria ele. Ela queria uma fuga daquele casamento morto que ela tinha. Então essas coisas